Ok, obrigado. Eu sei que isto é uma situação que, digamos, está espalhada por todo mundo, a situação do excesso de peso, da obesidade. Sabemos que isto, mesmo em Portugal, as estatísticas estão crescendo cada vez mais, digamos, em termos da população, o aumento das pessoas que têm excesso de peso ou são obesas. As estatísticas realmente nos informam de valores muito grandes. Esta imagem aqui fala um pouco da evolução, mas ela tem sentido. Se nós formos ver, nós temos uma carga genética que não se modificou ao longo de milhares de anos, mas o ambiente se modificou, o estilo de vida se modificou. Antigamente éramos caçadores, pescadores, tínhamos muita atividade. Comíamos bem, mas também gastávamos bem, digamos, as calorias que nós ingerimos a mais. E aqui vemos uma situação que representa isso. Realmente mudou, foi o estilo de vida. Não é? Vemos que as tendências também das comidas rápidas têm se espalhado por todo o mundo, principalmente em lugares que nós não imaginávamos. Está chegando, então, digamos, esses hábitos da cultura ocidental, que é uma alimentação que é muito rica em gordura, muito rica em açúcares refinados, e nós sabemos que, digamos, além desse excesso de caloria que traz, os males que pode trazer à saúde em relação a várias patologias, principalmente diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Portanto, são muitas as doenças que nós podemos trazer em relação ao excesso de peso. Então, não só vamos controlar, digamos, esse excesso de gordura corporal através de algumas, digamos, de algumas mudanças nos nossos hábitos alimentares, mas também é importante por causa da saúde. Se nós pensarmos em termos de saúde, a consequência vai ser um estilo de vida mais saudável e o benefício será realmente nós reduzirmos esse excesso de peso. E muitos médicos, muitos, digamos, profissionais da saúde utilizam o índice de massa corporal como um meio de identificar se a pessoa tem excesso de peso ou não tem. Portanto, é um índice que ajuda de uma maneira rápida, mas que não é só por si, digamos, representa se a pessoa tem ou não excesso de peso. Porque nós podemos ter duas pessoas com o mesmo peso, a mesma altura, terem o mesmo IMC, mas uma ser um atleta e a outra ser uma pessoa que tem excesso de gordura corporal. Então, nós podemos ver aqui por essa tabela que se realmente eu ingerir 2.000 calorias e gastar 3.000, eu vou perder peso. Porque o corpo tem que buscar essa diferença nas suas próprias reservas. Nesse caso, queremos buscar nas reservas de gordura. Se for ao contrário, se realmente ingerimos mais calorias do que gastamos, automaticamente vamos ganhar peso. Porque o corpo vai pegar esse excesso e vai transformar então em gordura e vai colocá-lo, alojá-lo, principalmente na zona abdominal, que é uma zona muito mais perigosa, porque a gordura que está nessa zona está a envolver, digamos, os órgãos, as vísceras, e por aí há um desequilíbrio em termos hormonais, há realmente muitos problemas graves que são relacionados principalmente com essas doenças metabólicas, não é? Então aí essa gordura que nós temos que controlar bem. Se mantivermos uma ingestão mais ou menos equilibrada com o gasto calórico, nós vamos manter esse peso. Então essa é a ideia. Agora, nós podemos fazer as compensações. Se ultrapassarmos numa semana, nós compensamos na outra. Se num mês não correu tão bem, no outro nós compensamos. O problema é que nós compensamos sempre com a ingestão, nunca com o gasto. Com o gasto nós não arranjamos tempo, mas para a ingestão nós encontramos sempre tempo, né? Então é por isso que dá essa diferença. Vemos aqui que ao longo do tempo o tamanho das porções foi aumentando. Há 20 anos atrás, um cheeseburger era daquele tamanho e mais ou menos nós íamos ingerir umas calorias naqueles valores. Passados esses 20 anos já temos esse tamanho. Nós sabemos que realmente nessas restaurantes de fast food é geralmente assim. Não é só os hambúrgueres, mas são os copos, que são enormes, e outras coisas são acrescentadas, como a batata frita. Claro que muitos de nós, principalmente são os jovens que ingerem esse tipo de comida, mas nós muitas vezes, devido à profissão, devido ao corre-corre, muitas vezes lançamos mãos desse tipo de alimento. Isso se torna um hábito, então a consequência
vai ser não só em termos de saúde, mas em termos de nós realmente ganharmos mais peso. Então esse hambúrguer que nós vimos aí, com um excesso de mais ou menos 257 calorias, vai nos obrigar a ter que queimar essas calorias, fazendo pelo menos 1h30 de levantar peso. Portanto, é um custo bem alto, né? A não ser que a pessoa goste de levantar peso, não há problema. Come um hambúrguer depois, e aí ficou equilibrado, né? Poderia também andar a pé, 1h10, gastaria mais ou menos essas calorias. Mas muitas pessoas não encontram esse tempo para fazer isso. É claro que é preciso, né? Então, se nós continuarmos a aumentar o tamanho das nossas refeições, das nossas porções, automaticamente tem que aumentar o tamanho em outro lado, né? Nesse caso de quem ingere. E nós temos que pensar nisso. Nós comemos para suprir o nosso corpo com os nutrientes que nós precisamos e com as calorias que o corpo precisa, ou então nós vivemos para comer e vamos ter então esse risco de ganhar peso, né? Então, como já o Dr. Nuno Matos já mostrou, a Roda dos Alimentos foi criada de uma maneira de ajudar a educar a população. Fazia parte de uma campanha sobre uma alimentação saudável. Foi criada em 1977 e depois foi, digamos, sendo adaptada de acordo com os conhecimentos científicos que foram aparecendo, né? Então, nós devemos comer, são divididas em segmentos, devemos comer daqueles, digamos, grupos alimentares que estão nos segmentos maiores em maior quantidade e menor nas outras. Então, se nós fizermos uma alimentação variada, dando preferência a esses grupos maiores, mas nunca omitindo os outros e variando dentro deles, nós vamos ter uma alimentação saudável. Como consequência, nós vamos reduzir o peso. É só uma questão de escolha. Se nós fizermos mais vezes durante a semana essas escolhas saudáveis, nós vamos notar isso. Nós podemos pegar a balança e vamos verificar que vai haver uma redução. Nós não ganhamos o peso de um dia para o outro. Nós ganhamos ao longo do tempo. Nós também podemos perder peso ao longo do tempo. E depois não vai ser aquelas festas, aqueles aniversários, aqueles momentos agradáveis que todo mundo gosta de ter o prazer de comer, que vai alterar isso. Desde que o padrão que nós adotamos seja um padrão saudável. E isso a Roda dos Alimentos nos ajuda muito. Uma coisa que nós falamos agora foi a ingestão, ou seja, há várias coisas que nós temos que cuidar. A ingestão e também o gasto. Não há problema se nós ingerimos a mais, desde que nós gastemos. Claro que falando em termos calóricos, não falando em termos, digamos, nutricionais ou em termos de patologia, de doenças, porque também se eu fizer em termos calóricos uma ingestão maior e os alimentos que estiverem ali são alimentos que podem ser prejudiciais, né, em termos de alguma patologia que nós temos, então eu estou só falando em termos calóricos. Então, em termos de gasto calórico, nós podemos ver que a maior contribuição para o gasto calórico, em termos do nosso organismo, tem a ver com o metabolismo basal. Portanto, é aquela energia que o corpo precisa para manter as funções vitais quando estamos em repouso. Portanto, quando estamos dormindo, o metabolismo basal, não é, precisa ser mantido através desse valor calórico. Então ele tem uma maior contribuição. Nós não podemos mexer nisso muito, porque isso é genético. Há pessoas que comem e nunca engordam, né? E a gente diz, não sabe para onde é que foi a comida. Mas isso porque tem um metabolismo muito ativo, muito acelerado. Esse metabolismo basal, que é controlado pela tireoide e outras situações. Mas só para nós termos uma noção. Mas nós podemos mexer um bocado no metabolismo basal e mexer um bocado na atividade física. Porque os alimentos também queimam calorias. Ou seja, eles trazem calorias, mas como tem que todo esse processo, desde a ingestão, desde a digestão, desde a absorção, exige caloria. Então, se nós repartirmos as nossas refeições em 5 ou 6, de menores porções, ou seja, vamos comer mais vezes, mas dividido ao longo do dia, vamos fazer com que o nosso corpo tenha que fazer esse processo mais vezes. Então, vamos gastar mais calorias. Ou seja, podemos comer mais e perder peso. Não em maior quantidade, mas aumentando a frequência durante o dia. É um truque que nós podemos utilizar para poder, então, perder peso e fazer com que o nosso gasto calórico seja maior. Então, aqui nós podemos mexer no metabolismo e nós vemos quais são alguns dos fatores que